Olá, jovem, eu sou o Gabs Ferreira e você deve ter ouvido falar na internet, na TV ou algum amigo seu comentou que existe uma possibilidade no futuro próximo as inteligências artificiais afetarem o seu emprego de alguma maneira. Seja você da área de tecnologia ou de outra área completamente diferente, você provavelmente já ouviu um papo desse. Mas será que isso é verdade? O quanto isso é real? E será que isso é uma preocupação mesmo para agora? Talvez a gente tenha algumas coisas um pouco mais importantes para debater nesse sentido. Então eu trouxe duas pessoas aqui que conhecem muito mais desse assunto que eu pra gente falar quais são as reais ameaças dessas tecnologias agora, nesse momento que estamos conversando aqui. Se você ainda não sabe, eu queria te dizer que eu tenho um podcast agora e essa conversa que você vai ouvir agora com meus dois convidados também tá em versão podcast, um pouquinho diferente do que esse papo que você vai ver aqui, mas se você curte podcast ou se você quer experimentar esse tipo de formato, vai baixar lá o Olá Gabs em qualquer plataforma de podcast ou pode ouvir aqui no YouTube também. Eu sou o Guilherme, eu fui durante 13, 14 anos da minha vida jornalista dedicado a escrever sobre isso. Eu cobri as áreas de tecnologia e business, principalmente eu cobri o mercado de internet no Brasil. Eu vi muito dessas empresas gigantescas nascendo. Lá por 2016 eu estava meio desgostoso da minha vida de jornalista, acabei sendo demitido da Editora Globo, que é onde eu trabalhava. Eu tinha uma coluna na CBN e senti um enorme alívio de sair daquele ambiente de redação e resolvi parar um tempo para ver o que eu queria fazer da minha vida. Ao mesmo tempo, nesse um ano antes da demissão, eu já estava aprendendo a programar. Quando eu era adolescente, eu ganhava um dinheiro fazendo página na internet para algumas empresas do interior de São Paulo, onde eu cresci. E daí eu sempre fiquei com a ideia de, algum dia eu vou aprender a programar de verdade. Primeira polêmica do dia. Vou aprender a programar de verdade que não seja HTML. E daí eu pedi ajuda para alguns amigos e comecei a aprender sozinho a programar Python, e quanto mais eu programava, mais eu queria aprender a programar. Então, depois que eu fui demitido, eu me aprofundei em estudar Python e criei uma empresa, um estúdio de Data Analytics chamada Novelo Data, que hoje é a minha profissão, eu me desenvolvo. Então, hoje eu tenho uma parte jornalística, eu tenho uma parte empresário / programador, porque essa é uma das principais falácias de quando você abre uma empresa. Você fala, eu vou abrir uma empresa porque eu quero ficar o dia inteiro programando. Você caiu na armadilha, se fudeu, porque o que você menos faz é ficar programando. Você precisa ficar falando com contador, advogado, comercial e todo o resto disso aí. E por fim, eu tenho um podcast. Quando eu fui demitido, eu tinha achado que minha carreira de podcaster tinha terminado. Eu e o Gabs, a gente estava conversando que o primeiro podcast que eu fiz foi lá em 2008, 2007. E daí eu achei que isso tinha terminado. Só que daí o Rodrigo Guedin, do Manual do Usuário, me convidou para fazer insistiu para fazer encheu um pouco o saco. Falei, tá bom, Guedin, você tem razão, vou fazer. E daí nasceu Tecnocracia, onde basicamente eu penso alto sobre questões da vida e do impacto da tecnologia, esses impactos negativos ou positivos na nossa vida. Eu vou dar uma geralzona breve, mas eu sou da academia originalmente, né? Desde o dia que eu entrei na faculdade, que foi lá na Estadual da Bahia, eu já entrei para fazer iniciação científica. Então, assim, trabalhei com robótica há muitos anos, trabalhei com um time de futebol de robôs, que era super legal. Então, assim, os meus 5 anos de faculdade foi fazendo iniciação científica. Aí não tinha outra, fiz mestrado, né? Desci aqui para a UFMG, vim fazer mestrado, tô fazendo doutorado agora. E especificamente no meu doutorado eu comecei a trabalhar com a Polícia Federal no combate a compartilhamento de imagens de abuso infantil. Então, tem um programa muito bacana até de parceria entre a UFMG e a Unicamp, onde a gente está tentando criar assim, uma série de ferramentas, né, que vão auxiliar os peritos a vasculhar computadores de suspeitos, vasculhar websites, essas coisas assim. Então, como esse é um ramo de trabalho muito, 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 muito sensível, eu acabei me enveredando para a parte da ética também, né? Que tipo de ferramentas a gente pode usar, que tipo de abordagens são válidas para você não revitimizar as crianças, para você não expor os dados, uma série de pequenos cuidados que a gente precisa tomar. E à medida que você vai trabalhando com essa visão de que as coisas têm que ser feitas com cuidado, é muito difícil observar o que acontece com a tecnologia no ramo empresarial
como que tudo é feito de maneira, assim, completamente desgovernada. É um trem que sai e nunca para, sabe? Então, assim, eu acho que é importante a gente contrabalancear com uma perspectiva mais cuidadosa. Ah, sim, eu sou a Mila do Peixe Babel lá no YouTube, gente. Então visitem lá. Anda meio parado, mas assim, sempre que eu tenho um tempinho de sobra, eu tô fazendo Reels no Instagram, entrei até no TikTok, vamos ver aí se vai dar certo, mas volta e meia, também penso alto aí na internet, então procurem aí Peixe Babel, que vocês vão curtir bastante. Boa, link tá na descrição. E assim, gente, o assunto que eu queria começar a discutir aqui com vocês é complexo e tem várias camadas, né, mas eu queria dar um ponto de partida dessa discussão baseado num post que eu vi recentemente no LinkedIn. Eu estou muito inserido nas comunidades de desenvolvedores, né, de tecnologia no geral, e sigo muita gente do meio, gente pequena, gente grande, e de vez em quando aparece alguma coisa ali que chama minha atenção, né? E esses dias eu vi um post que estava escrito assim: o apocalipse dos devs. Nos últimos 3 anos, os profissionais de tecnologia que trabalham com desenvolvimento de software viveram um período de fartura. Salários altos, remuneração em dólar, disputa por profissionais. Porém, o momento agora é diferente. Existe uma preocupação em relação à capacidade da inteligência artificial em gerar, corrigir e melhorar os códigos. Os algoritmos, agora, são capazes de gerar outros algoritmos. A Índia, país que se tornou sinônimo de terceirização de devs na última década, está se preparando para um colapso. A estimativa é de que até 5 milhões de desenvolvedores indianos percam seus empregos. É óbvio que para que a IA continue avançando, haverá necessidade de que alguém programe a IA, entre aspas. Contudo, o volume de código gerado pelos algoritmos será um empecilho para a recolocação de todos os profissionais. A expectativa é de que haja um achatamento na escala Júnior, Pleno e Sênior, já que a IA potencializará uma parte desses devs, fazendo com que eles alcancem o próximo nível, gerando eficiência, ou seja, mais com menos. Por fim, esse é um sinal muito forte do que pode vir pela frente nesse mercado, dado que a Índia se tornou referência global em desenvolvimento, sendo capaz de ter seus cidadãos como CEOs das maiores empresas tech do mundo. Essa imagem vinha acompanhada de uma foto bem caricata da Índia, assim, que parecia uma foto antiga da galera programando. E se você olhasse os comentários, a gente tinha... A maioria das pessoas que eram de tecnologia, que estavam ali, estavam falando, cara, acho que não é bem isso. E uma outra grande maioria, que era um post que estava bombando, assim, era de gente se marcando e falando: olha só, o que eu te falei, é isso, vai acabar, não sei o quê. E aí, quem ia lá e comentava, tipo, não tem nada a ver, vinha outros responder e falar assim: tá com medo de perder seu emprego? Você é programador, você vai perder o emprego. Sabe, umas coisas que... É rede social, né? A gente sabe o que acaba se tornando as discussões aí às vezes, né? Mas, voltando pro ponto principal desse post, que seria milhares, milhões de pessoas perdendo emprego por causa de inteligência artificial. O que vocês têm? O Guilherme deu até uma bufada, assim, né? Eu queria saber o que vocês acham desse conteúdo. Cara, vamos tentar primeiro olhar alguns fatos e também o que gente que conhece comprovadamente sobre inteligência artificial está falando. Então, primeiro, vamos aos fatos. GPTs e LLMs da vida costumam se sair bem em tarefas que envolvem programação. Não em todas as programações. Então, um exemplo prático. Eu estava alguns meses tentando criar estava colocado na minha cabeça que eu ia criar um shell script para fazer uma transição, pegar uns dados que estão no servidor WebDev e jogar no meu laptop, porque eu precisava fazer tal coisa e não conseguia parar um tempo para pesquisar e fazer. O ChatGPT me fez um código que basicamente, com um ou outro ajuste, conseguiu fazer isso rodar. Ao mesmo tempo, esse código ele é basicamente bastante popular. Você entra em qualquer lugar, você consegue encontrar coisas parecidas com isso. E os LLMs são basicamente isso. Eles vão atrás de referências no corpus gigantesco que eles têm, e eles vão repetir as referências que já estão lá. Só que se você vai tentar pegar um código que não necessariamente tem bastante conteúdo disponível, o GPT, ou o Llama, ou qualquer outro desses LLMs gigantescos, eles vão ficar se desculpando e dando conteúdos que não fazem o menor sentido para você, e você vai precisar ficar corrigindo isso num processo que é enlouquecedor, e que numa certa hora você chega e fala assim: bicho, chega,
vou voltar para o modelo tradicional, que é eu ler a documentação e fazer isso como um programador ou uma programadora deveria fazer. Acho que eu tenho um sócio que está assinando o Copilot há muito tempo e ele estava enchendo meu saco para eu assinar também. Quando eu finalmente quebrei e resolvi assinar, eu tive que, uma semana depois, falar para ele, falei assim, realmente, Flávio, é muito interessante o que ele faz, a maneira como você trabalha com o Copilot é completamente diferente, você realmente ganha tempo, às vezes não tendo que escrever coisas que você já sabe, mas que é meio trabalhoso você ter que fazer aquela parte do código, você fala, puta que pariu, sabe? Tipo, puta, eu tenho que escrever tudo isso agora, e ele vai lá e já prepara uma coisa para você. Se o trabalho das pessoas é basicamente ficar fazendo coisas de frameworks que já são bastante populares, se o seu trabalho é passar muito tempo num Pandas, por exemplo, o Copilot vai te ajudar pra caramba nesse aspecto. Vamos entrar agora para a parte, se a gente vai falar especificamente desse post do LinkedIn e dessa questão de perder os empregos, a gente tem um fenômeno, principalmente no LinkedIn, esse lugar que faz super bem para a cabeça de todo mundo que está lá dentro, a gente tem esse fenômeno de basicamente quando vem uma onda tecnológica, todo mundo, em todas as redes sociais, mas principalmente no LinkedIn, vira um grande detentor do conhecimento e especialista sobre aquela porra. Já foi isso com metaverso em 2022, 2021, 2022 e na virada de 2022 para 2023 todo mundo virou muito especialista de LLMs e GPTs. Mas vamos ouvir quem realmente sabe fazer. Essa semana, curiosamente, um dos caras que estuda inteligência artificial há mais tempo no mundo, um sujeito chamado Geoffrey Hinton, saiu do Google e começou a dar entrevista para Deus e o mundo, alertando todo mundo que existem uma série de perigos nesse deployment rápido e não pensado de modelos de machine learning para as mais diferentes aplicações que existem. O Geoffrey, ele fala, sim, de questões de emprego, isso certamente deve acontecer em alguma escala, como também por uma questão da gente não entender direito quais são os dados de treinamento desses modelos de LLM e a quantidade de viés que essas porras carregam e como isso deve afetar as aplicações desses modelos em atividades que podem ser tranquilas, pegar um vídeo do YouTube e fazer um resumo, ou até aplicações que são muito mais sensíveis, como um banco, por exemplo, que vai precisar analisar se vai dar crédito para alguma coisa, ou sistemas que já são usados no judiciário do mundo inteiro para analisar uma pena para alguém. Existe a impressão que dá, Gabs e Mila, pelo menos da minha percepção, é que ninguém sabia o que era LLM até dezembro. Chega o ChatGPT, todo mundo começa a usar, e não só a nossa bolha de dev, sabe? Gente que não tinha a menor ideia do que era NLP começa a querer conversar sobre NLP, e sempre que isso acontece eu fico um pouco em estado de atenção. Quando há muito tempo um ex-cunhado meu que não entende nada de tecnologia veio querer falar de criptomoeda, foi mais ou menos esse mesmo momento, e daí basicamente você tem uma onda que é uma espuma gigantesca, falando, puta, isso vai substituir absolutamente todo mundo. Acho que a gente já está aí há quase 6 meses de introdução do ChatGPT, em que já dá para entender coisas práticas, muito valiosas que eles fazem, e isso sem dúvida nenhuma tem. Acho que os LLMs não são metaversos em termos de utilidade, eles têm uma utilidade muito mais clara do que aquela loucura do Zuckerberg, mas também das limitações impostas por esses LLMs até agora. Eu acho que todo mundo também tem repetido a palavra alucinação, que não faz referência ao disco do Belchior, muito mais do que jamais repetiu na vida inteira, que é a quantidade de vezes que esses LLMs inventam informações que não fazem o menor sentido. Eu dei essa volta toda porque eu achei que valia a pena fazer uma espécie de uma introdução, e daí depois quero ouvir também a opinião da Mila, mas tendo a achar que a gente deve ter uma onda de desemprego, sem dúvida nenhuma, mas eu não sei se é nesse nível bombástico que as pessoas estão compartilhando agora,
no LinkedIn, nesse sentimento um pouco apocalíptico, digamos assim. Nossa, eu concordo com tudo que o Guilherme falou, porque são ponderações importantes, porque eu costumo resumir o problema do ChatGPT como o fenômeno do meu sobrinho faz, que sempre existiu na área da computação. A gente tem essa mania de achar que programar é muito fácil, né? Tipo, fazer um app, fazer um site, que é tudo muito simples de fazer. É só fazer um site, pô. Quem nunca escutou isso na vida antes? Então, o ChatGPT, ele intensifica esse fenômeno do meu sobrinho sabe fazer. Porque agora você tem mais uma ferramenta de produtividade que dá mais uma camada de facilidade ali no processo. Se a gente pega a história aí da programação, no passado a galera tava trocando a lâmpada lá, que era o transistor da época, tava trocando a lâmpada do computador para fazer um cálculo de soma. Então, assim, a gente veio numa evolução aí de facilidades e facilidades, linguagens de alto nível, ferramentas de auxílio. Quando a primeira IDE da vida que eu usei, que criava get set automático para mim, eu fiquei, nossa, mas isso vai economizar muito a minha vida. Então, assim, tudo isso é ferramenta de produtividade que vai surgindo. Só que essa tem hype atrás. Essa tem esse mito da inteligência que é um completo mito mesmo, né? Tem um artigo muito bom de uma linguista fenomenal quando se fala em ChatGPT, que é a Emily Bender. A Emily Bender, eu posso até mandar o artigo depois, ela fez um experimento mental que é como se o ChatGPT fosse um polvo intermediando a conversa de dois seres humanos. Então, assim, bem analogia abstrata mesmo, para falar que o polvo não tem experiências humanas. Ele não tem nem os mesmos sentidos que o ser humano tem. Então, para você dizer que um modelo que é treinado com forma, né, que é isso que o ChatGPT é, ele é treinado com forma, você dizer que ele entende significado, você tá fazendo aí esticando esse entendimento aí de um jeito absurdo. Ele entende forma, ele replica forma. Se ele já viu aquela palavra-chave antes, aquele contexto antes, ele consegue te entregar uma resposta na forma que você espera, mas não significa de maneira nenhuma que existe um conceito de significado ali por trás. Então é mais uma ferramenta aí de produtividade para escrita, seja de texto ou de código. Então vai intensificar essa ideia de que acabou a profissão, programador, mas é uma bobageira sem sentido, porque vai acontecer de fato, tipo, ninguém mais vai fazer um código para verificar o que é par e ímpar num vetor. Porque você faz um comentário ali e o negócio vai fazer para você. Mas não significa que esse par ou ímpar não vai ser um módulo de um projeto muito maior que precisa ser testado, precisa ser integrado com outros módulos, precisa ser validado com o time de não sei de que da onde. Isso são pessoas que vão fazer. Só que de maneira mais facilitada na hora de escrever o código, que é a menor parte do que a gente faz. Então, assim, para mim tudo isso é uma grande alucinação, né? Uma boa palavra, que a galera tá projetando em cima de uma simples ferramenta. Eu até estava assistindo... Posso complementar rapidinho? Eu acho que tem um ponto que a Mila falou que eu concordo 200%. Assim, eu concordo 100% com tudo que ela falou, mas tem um ponto que eu concordo 200%, que é o seguinte. A programação é a parte mais simples da história. Que isso remete um pouco à minha vida anterior como jornalista, que é, as pessoas falam, nossa, você deve ser muito bom para escrever, para ser jornalista. Não, o jornalista, a jornalista, o trabalho aí é apurar. Escrever depois que você tem tudo é razoavelmente simples. Programar é um pouco parecido nesse aspecto. Porque antes de você transformar aquilo em código, você tem que pensar. E pensar é a parte mais difícil. Que você vai transformar o pensamento, né, a arquitetura que você criou naquilo, em palavra, em sintaxe. Vejo isso na minha empresa diariamente. Basicamente, para você entender um problema dentro de uma empresa, você vai precisar sentar para conversar com uma série de humanos. Muitos desses humanos, às vezes, não têm a menor ideia do que está acontecendo, ou então como encaixar isso dentro de código. E a sua obrigação vai ter que sentar para conversar com essas pessoas e entender a melhor maneira de pegar os dados no lugar X, ou tem aquela infraestrutura legada, ou fazer uma transição aqui para cá, uma transferência de dados. Tem uma série de etapas aí dentro do stack que ainda são muito humanas que vão precisar.
Tá bom, uma hora eu vou precisar sentar para escrever o código. É verdade. E daí o Copilot ou qualquer outros projetos baseados em LLM vão te ajudar pra caramba para esse tipo de coisa. Como a Mila falou, você vai descobrir o IMPA no vetor, ou PA no vetor. Mas, ao mesmo tempo, você não vai conseguir, eu acho que em momento nenhum você vai conseguir chegar e jogar no negócio uma especificação e ele vai fazer um código inteiro testado, rodando lindo para você. O lado bom dessa história é que ninguém nunca mais, pelo jeito, vai precisar fazer documentação. Tendo a achar que é uma das coisas mais horripilantes para quem escreve código, que você acaba, o sistema está pronto e sempre vem aquela vozinha dentro da cabeça falando assim, escreva a documentação, você fala, ai puta, sério, preciso mesmo? Pelo menos o LLM vai ajudar a gente bastante nesse aspecto também. Boa notícia então, né? Essa é uma boa notícia. E, gente, eu tava assistindo um vídeo esses dias do pessoal da ThoughtWorks, um vídeo que chama Ética nos Tempos de ChatGPT, Responsabilidade, Transparência e Privacidade da Tecnologia. Vamos deixar o link aí. E a Nina da Hora, que tá como host desse papo, ela começa esse vídeo falando sobre esse hype todo, né, esse barulho todo que às vezes alguns veículos, algumas pessoas fazem sobre o apocalipse e tudo mais, e que a gente precisa pensar no futuro do trabalho de uma maneira mais contextualizada e crítica, que essas pesquisas que são feitas às vezes com pessoas, empresas e do mercado são muito nichados, e quando elas são compartilhadas, a galera gera esse burburinho, né, como se tudo fosse acabar imediatamente. E que, na verdade, que nem vocês já mencionaram, acho que foi o Guilherme que falou, é possível que exista, assim, algum tipo de desemprego gerado por esse tipo de tecnologia, mas não necessariamente é de pessoas ligadas à tecnologia, né? Tem muita gente fora dessa bolha que a gente, às vezes, nem considera quando pensa, né? E aí eu queria saber o que vocês conseguem pensar, claro que não dá pra gente prever o futuro aqui, né? Mas que vocês veem de ameaça a emprego quando a gente tá falando de ChatGPT isoladamente, para começar, porque senão a gente sai muito da linha aí. O que vocês acham? Eu vou falar primeiro só porque eu tenho muita dificuldade com esse conceito de substituir empregos, né? Eu não sei quem foi que me falou isso, mas a gente devia estar pensando assim, em ferramentas que substituem tarefas e não pessoas, né? Algumas tarefas vão ser substituídas pelo ChatGPT, mas não necessariamente empregos inteiros, e são coisas assim que envolvem muitas coisas. Então você pega o exemplo que a galera mais fala, no meu juízo, que é tradução. Porque o ChatGPT vai substituir os tradutores. Eu fico com a sensação que essa pessoa nunca leu uma boa tradução na vida dela inteira, porque tradução é um negócio que vem acompanhado de notas de tradução. Tradução é um negócio que contextualiza para quem vai ler localmente. Então você vai ter desde coisinhas pequenas como traduzir sistema métrico, né? Você vai converter os valores e adaptar para o sistema métrico de quem vai ler aquele texto, ou você vai colocar um asterisco ali e dar um contexto histórico de por que aquela coisa aconteceu daquela maneira. Isso tem muito em tradução. E aí você pega casos mais extremos ainda, que saiu notícia esses dias que um pedido de asilo nos Estados Unidos foi rejeitado porque o tradutor alterou o depoimento da pessoa em coisas substanciais. O tradutor automático alterou o depoimento da pessoa, e aí a justiça negou o asilo porque teve inconsistência entre o depoimento verbal e o depoimento escrito. E até descobrir que foram erros inseridos pelo tradutor, a pessoa já foi deportada. Então, assim, pra mim, eu tenho muito problema com esse negócio de, vai substituir empregos. Não, é uma ferramenta que pessoas vão usar para fazer melhor os seus trabalhos. Eu julgo dessa maneira. Então, eu não consigo, até hoje eu não consegui pensar em um exemplo que eu falo assim, acabou esse emprego. Eu não consigo matar um exemplo assim, porque eu acho que não existe, pessoalmente. Né? Cara, eu acho que essa é uma conversa que precede GPTs e LLMs. Eu acho que quem morava, em São Paulo, deve lembrar, coisa de uns 8, 9 anos, quando você tentava ligar para a NET, você tinha um sistema de atendimento que basicamente era uma voz simpática que falava, oi, eu já tô vendo aqui o seu número de telefone e tô vendo que você... parará. Que assim, não era bem uma inteligência artificial, mas era um sistema de automatizar atendimentos telefônicos. E eu lembro que nessa época existiu um certo debate sobre como isso deveria
diminuir as vagas de atendimento telefônico. E dito e feito, acho que um dos principais setores atingidos por isso, antes inclusive de chegar o GPT da vida, é atendimento ao público, é saque de maneira geral, não só telefônico como por chatbot, muito antes do chat GPT. E aí você tem certamente uma adaptação àquele mercado em que os telemarketings não deixaram de existir. Você ainda tem uma multidão de gente que faz esses atendimentos, mas você tem camadas de inteligência artificial antes que ajudam a resolver problemas, né? A canalizar essas pessoas para resolver os seus problemas antes de todo mundo cair no humano. Esse é um exemplo que eu sempre busco, que eu sempre lembro, a hora que eu entro nessa discussão sobre empregos que vão desaparecer completamente. Eu sigo uma linha parecida com a Mila, muito embora eu ache que deve vir uma onda talvez um pouco maior do que esse nível que a gente viu com um saque, por exemplo. Por quê? Acho que a gente, como humanidade, de uma maneira geral, a gente ainda está raspando ali, arranhando a superfície do que é possível você fazer com esses grandes modelos, benefícios e limitações inclusas. Tá? Tecnicamente, mesmo modelos como o ChatGPT 3.5, eles dão respostas melhores do que se você tivesse modelado algo específico para o conteúdo que você quer. Se você conversa com gente que está estudando NLP há bastante tempo, é um pouco humilhante, assim, porque basicamente vocês estão estudando alguma coisa, modelando, melhorando, lapidando, e daí chega uma coisa que, sem lapidar nada, meio quase out of the box, consegue melhores resultados do que aquele seu trabalho todo. E isso inegavelmente, vai ter efeitos em tarefas, e certamente algumas dessas profissões que dependem exclusivamente de tarefas, principalmente essas repetitivas, devem sofrer um pouco mais em coisa de 5 anos, provavelmente. Acho que a gente já está começando a ver agora alguns exemplos, ainda que são específicos, pipocando, sobre esses efeitos. Então, essa semana saiu a história de uma empresa chamada Chegg, que basicamente oferece conteúdo educativo. Então, você paga uma mensalidade e eles oferecem conteúdo educativo para você aprender. E essa semana, as ações da Chegg é CHEGG, caíram 40% porque a própria empresa veio a público dizer que um monte de gente está cancelando porque consegue um serviço tão bom quanto ou melhor de graça no ChatGPT. Então, isso é uma consequência, causa e efeito aí. A gente está vendo uma coisa de causa e efeito muito clara. A Chegg vai mudar? Existe uma grande probabilidade que ainda vai ter gente que vai preferir a Chegg porque vai conseguir falar com um humano. Mas eu não me surpreenderia se a gente visse alguma coisa parecida com isso nos próximos 5 anos, e principalmente vai ter um pouco dentro da programação. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter um pouco isso dentro da programação, só que o programador, a programadora, pelo menos consegue se movimentar minimamente para abraçar LLMs, vai estudar LangChain, vai estudar AutoGPT da vida para se atualizar. Agora, existe uma multidão de gente que nem começou a aprender programação, provavelmente muita gente nem vai começar a aprender programação, que vai ficar sem emprego. O quanto? Acho que ninguém sabe, honestamente. Cara, mas eu tenho um adendo em relação a isso, porque o que uma empresa, nem conheço a empresa, tá? Mas o que uma empresa XYZ faz, o ChatGPT agora também faz. O que eu acho que é interessante da gente pensar sobre isso é como que às vezes a gente prefere uma solução que seja mais rápida e mais barata, mesmo que ela não seja necessariamente melhor. Porque no caso do ChatGPT, pelo menos na maioria esmagadora das aplicações que eu vi, ele comete muitos erros. Então, assim, se for alguma coisa de forma, arrumar um texto, arrumar um código, documentar um código, que a informação tá toda lá, sucesso, beleza. Mas se ele precisar completar alguma lacuna de informação ali, já era. A chance dele errar é estratosférica.
Então, assim, eu vejo a galera projetando demais. Educação, pra mim, que é o exemplo que você deu, eu não consigo conceber o ChatGPT sendo uma ferramenta de educação, pelo menos não do jeito que tá agora. Porque a chance dele ensinar coisas erradas é muito grande. Mas eu fico pensando nisso. Às vezes vão dizer, o ChatGPT pode substituir tais e tais tarefas da educação, mas isso não diz que pode substituir bem. Significa que ele engana bem ali. Ele parece que faz, mas não faz direito. Eu acho que é legal esse ponto que você trouxe, Mila, que eu acho que aí a gente pode até já entrar numa das coisas que eu particularmente vejo, que são preocupações mais importantes do que esse barulho todo sobre fim da profissão de desenvolvedor, que a gente sabe que é balela, né? Que não faz sentido esse papo. Então, que é justamente essa questão do viés, né? Que você pegar o ChatGPT ou alguma outra LLM, pedir para ele fazer alguns ajustes, né? E conversar com ele, faz um textinho para mim, faz uma coisinha aqui, beleza. Agora você chegar para ele e perguntar assim, quem é Guilherme Felite? Quem é Mila Laranjeira? Para mim, eu fui lá e perguntei, quem é Gabs Ferreira? Ele falou, Gabs Ferreira é escritor do livro Do Zero ao Milhão e é um empreendedor que fundou a empresa Lura. E aí eu falei, nossa, mas misturou tudo, né, meu amigo? Então exato. Então, ele é bom para fazer tarefas muito simples, automatizadas, códigos, mas quando é uma coisa relacionada à informação e que pode ter opinião de pessoas e baseado no que ele foi treinado, é aí que o problema... É aí que a gente entra num ponto um pouco mais difícil, né? Então, acho que a gente poderia começar falando... Começar não, né? A gente poderia entrar nesse assunto agora, sobre a questão do viés, que eu acho que é uma coisa muito mais importante e mais perigosa pra gente debater agora. O viés de treinamento, você diz? Isso. E os resultados? Bom. A gente tá completamente no escuro no que diz respeito a viés dos principais modelos de LLM que a gente tem. O pouco que a gente tem ou seja, isso quer dizer o quê? A gente não sabe necessariamente quais são os dados que estão sendo usados para treinar esses modelos. A gente pode estimar que um GPT-4 da vida, que tem bilhões de parâmetros, está usando quase a internet inteira, inclusive as suas coisas boas e suas coisas ruins. O Google lançou, né, a sua resposta ao GPT, chamado Bard, e o Washington Post fez uma reportagem bastante interessante, fazendo uma espécie de auditoria das fontes de conteúdo usadas no treinamento. E você vê que você tem tanto as coisas que já eram esperadas que se tivesse, como jornais, o próprio Washington Post, o New York Times, o Wall Street Journal, jornais de outros lugares do mundo, que não só dos Estados Unidos. Mas você tem redes sociais, você tem coisa do Reddit, você tem coisa, acho que de outras redes, só que também você tem alguns sites de conteúdo extremista, extrema-direita, gente preconceituosa, gente que devia estar na cadeia, não devia estar na internet cometendo crime. Esse é um problema gigantesco, porque no fim das contas, acho que já passamos por isso, esses modelos, eles não pensam. Eles basicamente calculam para ver qual que vai ser o próximo token a ser usado na sua resposta. O token é praticamente uma sílaba dentro de uma palavra. Para cada modelo você tem diferentes tamanhos de token, né? Diferentes maneiras de você quebrar uma palavra em tokens. Então, o fato de você ter conteúdos como esse, que são claramente racistas, antissemitas e outros crimes da sociedade, dão um viés que não necessariamente é bom. São absolutamente péssimos para as respostas que você está colocando. É muito claro também que todas essas empresas que estão oferecendo LLMs comercialmente, OpenAI, o Google, e acho que o próprio Hugging Face está começando numa oferta como essa, eles estão colocando guardrails. O que isso quer dizer? Então, coisas perigosas ficam fora de cogitação. Você pergunta e o cara não vai responder para você. Só que você tendo um modelo open source, não é muito difícil você tirar esses guardrails para você fazer o que você quiser. E aí, esses vieses vêm com uma certa violência. Então, sem dúvida nenhuma, a maneira como eu vejo para se resolver esse tipo de coisa, você precisa ter um mínimo de transparência para saber onde que você está treinando.
com o que você está treinando, para daí você entender se aquilo está sanitizado ou não. Porque no fim das contas, se você for treinar com tudo, você vai treinar com preconceito e com viés racista e antissemita. Sobre isso, vou puxar a Emily Bender de novo, que é a minha referência eterna quando se fala de ChatGPT. Ela participou de um podcast que chama Tech Won't Save Us, Tecnologia Não Vai Nos Salvar. E ela, maravilhoso, né? Eu adoro. E ela comenta nesse podcast justamente que não existe pensar que os dados de treinamento de um ChatGPT da vida não são enviesados. Porque que dados são esses? São coisas que vêm da internet, links da internet. Quem é que tá na internet? Tipo, ela vai construindo esse funil de uma maneira magnífica que eu não vou conseguir replicar, mas quem é que tá na internet? Pessoas que têm já uma condição financeira acima de um determinado limiar. Porque você precisa ter um computador, uma conexão estável, né? A gente sabe que tem um percentual grande da população mundial que não tem acesso à internet. Aí, beleza, vai descendo nesse funil. Quem é mais vocal na internet? Quem é que fala mais e produz mais dados na internet? É quem tem o tempo, ou a intenção, ou o interesse de produzir conteúdo que parte, sim, de algum viés. E tem até estudos que mostram que pessoas de comunidades marginalizadas, elas são menos presentes em espaços públicos por medo de ser rechaçada. Então, são pessoas que não têm medo de ser vocais na internet, porque, entre aspas, fazem parte de uma comunidade que não vai sofrer hate, digamos assim. Então, você já está partindo aí, só de você dizer que são dados da internet, você vai afunilando e vai vendo que o grande volume de dados que é produzido na internet é extremamente enviesado. E aí você pega um ChatGPT da vida, que é uma máquina de reproduzir o que aprende, e o que você está criando, eu acho até que o Hinton, que o Guilherme mencionou, ele colocou isso também na entrevista dele, que é como se você tivesse um cérebro com capacidade de guardar mais conhecimento que 10 mil seres humanos, digamos assim. Mas é um único cérebro, e isso eu acho que é bem importante, porque você corre o risco de criar um certo referencial único de conhecimento, digamos assim. Porque quando você pergunta para o ChatGPT coisas tipo, quem inventou o avião? Ele vai falar que foi os irmãos Wright. Ele não vai falar que foi o Santos Dumont. Mas se você pergunta assim, para brasileiros, quem inventou o avião? Ele vai falar Santos Dumont. Então, assim, você precisa especificar mais coisas para ele fugir do conhecimento que ele considera padrão, que ele considera homogêneo. Se você falar, me diga o nome de 10 filósofos, ele vai falar 10 filósofos gregos homens. Agora, se você falar, especificar mais, me diga agora 10 filósofos não ocidentais. Beleza, aí ele sabe, ele tem aquela informação. Mas se você não preenche essas lacunas, não especifica para ele recorre ao conhecimento homogêneo, padrão, aquele referencial do que é mais comum de ter ali na base de dados. E o que é mais comum é esse funil aí que a gente conversou. Então, assim, é viés sendo reproduzido e propagado dos dados até o modelo, porque ele é feito para isso. Ele é feito para te dar o mais provável. E o mais provável é o que tem mais volume ali nos dados, né? Sim, e aí a gente entra a gente chega num ponto que é assim, né? Poxa, beleza, entre aspas, a melhor alternativa para a gente entender melhor como que esses modelos estão sendo treinados seria eles serem abertos e todo mundo pudesse ir lá e olhar e entender e tirar suas conclusões. Mas a gente está num ponto que não é mais, né? E tipo, a gente não sabe se vai ser, aparentemente não. Então, o próximo passo que muitas pessoas pensam e discutem, falam e propõem é ter algum tipo de regulação, algum tipo de controle, algum tipo de coisa, entre muitas aspas aí, para trabalhar com essa tecnologia. Só que outras pessoas do outro lado falam, poxa, mas se você for colocar governo e estado e não sei o que lá, vai barrar o progresso, vai barrar a evolução, vai... Então, o que vocês acham qual você acha que seria o caminho, na opinião de vocês? Regulamentação. Acho que essa é fácil. Essa é super fácil. A gente já está numa semana que essa discussão está chegando bem próximo de nós do Brasil. Precisa ter regulamentação. Assim, é óbvio que você precisa ter regulamentação. A gente tem casos históricos de monopólios que resolveram
lutar contra informações em nome do lucro próprio, mesmo sabendo que a sociedade seria prejudicada em médio e longo prazo. O Big Oil é isso. As petrolíferas sabiam, desde a década de 60, 70, que a queima de combustível fóssil era muito ruim para o meio ambiente, mas eles contrataram cientistas para negar isso, e essa regulamentação demorou mais tempo. O Big Tabaco é a mesma coisa. A Big Tech não é diferente. Essa ideia de que só existe evolução sem regulamentação é a ideia de quem está com medo de ganhar, pela primeira vez na vida, algumas regras para você fazer algumas coisas. A Big Tech, de uma maneira geral, age como se não devesse satisfação a absolutamente ninguém. E se vocês me pararem, eu posso ficar aqui 3 horas falando sobre isso, porque... basicamente, a gente viu em 2022, durante as eleições brasileiras, as principais plataformas ignorarem o Código Penal e a Constituição brasileira, deixando no ar e até ganhando dinheiro e impulsionando conteúdos que atacavam o sistema eleitoral, o Estado Democrático de Direito brasileiro, a democracia brasileira. Os caras ganharam dinheiro fazendo isso. Assim, não tem termo de uso de plataforma que esteja acima de Constituição, de Código Penal de nenhum país. É simples assim. Daí tem gente que está ouvindo, está falando assim, Guilherme, tudo bem, mas o PL 2630 não é o melhor. Tá bom, concordo. Tem várias coisas lá também que eu não gosto, mas assim, essas empresas precisam ser regulamentadas. Acho que esse é o objetivo. E inteligência artificial torna essa regulamentação ainda mais urgente, porque, de novo, deve ter um efeito considerável, ainda que tenha uma série de falhas até agora, a gente está vendo um ritmo de evolução grande o suficiente e a gente não sabe ao certo qual que é o impacto social disso. Assim, e, pessoalmente, eu acho que vai ter um impacto. Então, a gente não consegue ter 3, 4 players gigantescos que estão determinando e estão criando modelos sem nenhum tipo de transparência que vão ter um efeito em centenas de milhões de pessoas pelo fato não, a gente não pode regulamentar por causa da inovação. Isso é uma balela desgraçada. Dei essa volta toda para falar. Essa resposta é super simples. É preciso haver regulamentação. A União Europeia, que é o bloco que historicamente está sempre mais ligado nessa questão de abuso de poder econômico, a União Europeia foi a primeira a multar a Microsoft há mais de 20 anos por abuso de poder econômico contra navegadores, né? Contra o Mosaic da vida. A União Europeia já está discutindo uma regulamentação de inteligência artificial. O Brasil já perdeu vários bondes, né? Enquanto se preocupava nos últimos anos com fantasmas, com delírios, com burrices de maneira geral. Eu espero que exista talvez seja o wishful thinking da minha parte, talvez seja só uma torcida, talvez isso não reflita a realidade, mas gostaria de ver uma discussão honesta sobre impactos não só de plataformas, como de inteligência artificial, porque isso vai vir cedo ou tarde. Eu queria só compartilhar que eu tô tão feliz que você chamou o Guilherme para falar nesse podcast, porque toda vez que me chamam para falar dessas coisas... Escuta o podcast dele, Mila, escuta o podcast dele. Preciso. Quem quiser ouvir 3 horas do Guilherme falando isso que ele falou agora, mas em muitos episódios e de uma maneira mais profunda, vai ouvir o Tecnocracia. E eu falo isso porque, geralmente, quando me chamam pra falar dessas coisas, eu fico exausta, tendo que convencer as pessoas. E eu tô muito feliz que eu só preciso completar as coisas que o Guilherme fala, porque, tipo, é uma voz sensata. Então, obrigada, Guilherme. Mas eu concordo em gênero, número e grau, porque pra mim foi icônico quando o Jack Dorsey vendeu o Twitter. O Jack Dorsey, o ex-CEO do Twitter, que agora é do Elon Musk, toda uma treta aí por trás. Mas ele deu uma entrevista, eu não vou lembrar qual foi o jornal agora, eu posso encontrar depois, falando que está ficando chato ser CEO de uma grande Big Tech bilionária. Tá ficando chato. Pois exatamente. Porque agora
tudo é culpa deles, tudo é responsabilidade deles. Que a internet era um lugar super democrático, liberdade, não sei o quê, tererê. Porra, no passado da internet, maravilha. Tipo, qualquer pessoa podia ter lá seu BBS, né? Seu servidor local, fazer sua rede social, não sei o quê. Era tudo pequenas comunidades, pessoas que se conheciam conversando. Aí você pega essa meia dúzia de bilionários aí das Big Tech e transformou a internet num espaço de plataforma. Eles querem ser donos do tráfego da internet, mas não querem a responsabilidade de ser, digamos assim, o porteiro desse tráfego. Porque eles que decidem o que chega, o que é impulsionado, o que é banido, o que é retirado da sua timeline. Então, assim, eles quiseram tomar o controle do tráfego da internet através das plataformas, mas agora tá muito chato que a gente quer ter nossos direitos, ter nossa voz ouvida, entendeu? Então, pra mim, foi bem icônico quando o Jack Dorsey falou isso, que tudo agora é culpa deles. Tudo agora é culpa das Big Tech. Aí... Pois é. É curioso quando você ganha a vida inteira uma carta branca pra fazer o que você quiser. Quando vem a mínima você se acostuma. Quando vem a mínima responsabilização, você acha que é injusto. Que não pode nada ter contra você. Que é mais ou menos isso que está acontecendo. Desculpa, Mila, te cortei. Não, de jeito nenhum. Mas é isso, tipo, eu concordo e ecoo o que o Guilherme falou, que regulamentação é o caminho, e eu tô muito feliz com a PL 2630, mesmo que tenha ressalvas e coisas a ser melhoradas, mas tem que começar de algum lugar, gente. Então, assim, eu espero que seja o começo de uma jornada em relação a regulamentar a tecnologia de maneira geral, né? E, pessoal, sobre regulamentação, uma coisa que eu tava pensando esses dias é que a gente precisa de regulamentação em cima de coisas muito novas, como é ChatGPT e outras LLMs por aí da vida, né? E na grande maioria dos casos, as pessoas que fazem as leis e que são responsáveis por isso não entendem direito essas tecnologias e suas consequências. Eu até estava vendo, eu não lembro agora se foi num desses julgamentos que teve com o Mark Zuckerberg, uma dessas audiências que teve com o Mark Zuckerberg e o governo americano, ou se foi com o CEO do TikTok, que um dos senadores, dos políticos que estava lá, perguntou assim: mas o seu aplicativo armazena dados do usuário? O cara respondeu: armazena, depende do... Tá vendo? Ele armazena dados, é um spyware. E assim... É óbvio, uma caricatura, né, extrema, mas que dá um pouco de visão de que, poxa, essa galera, eles não sabem com quem eles estão lidando, né? Eles não entendem. E como que vocês veem isso, né? Como que nós, outras pessoas que estão vendo e ouvindo a gente, podem se envolver nisso e, de repente, tentar ajudar de alguma forma ou se inteirar mais, os caminhos para participar dessa discussão e desse debate? Tem muita coisa que dá para falar sobre isso, mas eu vou começar com aspas polêmicas, gente. Eu não vou nem falar quem falou essa frase primeiro, só para vocês não julgarem a princípio. Porque falaram assim: se você acha que a política tá errada, talvez o que falte na política é você. Porque o que mais rola... Quem falou essa frase foi o Lula, tá? Então, assim... Vai ter gente que vai falar, blá, blá, blá. Mas o que isso diz? Isso diz que a sociedade civil, a gente tem voz também nesses lugares. Então, assim, quando você pega a PL 2630, tá previsto lá a criação de um conselho com membros, 1/4 do conselho vai ser membros da sociedade civil, vai ter acadêmicos, vai ter técnicos, vai ter gente especialista para ajudar a caminhar, né, a execução do que diz ali na PL. Então, a sociedade civil devia fazer mais parte dessas legislações, de fato. É uma porcaria quando nos Estados Unidos a galera pergunta: mas o seu aplicativo acessa a minha Wi-Fi da minha casa? Porra, é lógico que acessa, é óbvio que acessa. E é ridículo isso. Mas isso significa que a gente tem que ser participativo. A gente tem que reclamar desses representantes, a gente tem que ajudar a construir essas tecnologias. Não são os políticos sozinhos que escrevem uma PL, não são os políticos sozinhos que vão gerir esse conselho. A gente, como sociedade civil, também faz parte disso. Só que a gente precisa querer fazer parte disso, a gente precisa se envolver, a gente precisa participar. Então, assim, é muito fácil ficar gritando:
dá trabalho, é fácil reclamar. É igual a minha esposa, ela é diretora, é vice-diretora do colégio técnico, né? Aí ela sempre fala que nas reuniões todo mundo reclama de como as coisas estão sendo feitas. Aí ela fala assim, você também pode ajudar a fazer, vem cá, me ajuda. Como é que você faria? Vem fazer. Aí a pessoa não quer vir. É a mesma coisa na política, a gente poderia estar ali ajudando também, mas dá muito trabalho, a gente não quer. Mas reclamar é fácil, entendeu? Então, é um pouco disso. Eu acho que esse episódio é caricatural, mas os depoimentos dos CEOs da Big Tech nos Estados Unidos produziram uma série deles, né? Não foi só esse. E é um pouco angustiante ver isso. Dito isso, pelo menos os Estados Unidos tem alguns parlamentares que são um pouco mais velhos, mas entenderam a urgência disso e como isso é uma coisa que independe das suas crenças ideológicas. Isso atinge absolutamente todo mundo. No Brasil, isso ainda parece estar muito longe. A gente parece muito longe ainda de chegar nesse ponto. Então, acho que uma das jornalistas que faz o trabalho mais importante para fiscalizar a Big Tech no Brasil é a Tatiana Dias, do Intercept. E ela foi a primeira a publicar, no ano passado, uma reportagem sobre a bancada digital, que é basicamente um esforço de lobby da Big Tech no Brasil para se aproximar de deputados e senadores. Eles, inclusive, têm um prêmio chamado Prêmio Alan Turing, e o Turing, nessa hora, deve estar se desesperando no próprio caixão por ter sido dado o nome de um prêmio do lobby da Big Tech. Mas, basicamente, eles querem se aproximar de candidatos para garantir as suas vontades, como a gente está vendo nessas últimas semanas do PL 2630. O Gabs estava falando, não, mas é porque lá nos Estados Unidos só tem essa galera velha que legisla sobre isso e tá essas coisas. No Brasil a gente também tem uma galera mais nova, mas com umas ideias muito parecidas com essa galera dos velhos. Então, não sei se é uma questão necessariamente de idade, sabe? Então, eu gostaria muito, de novo, eu acho que eu estou meio poliano hoje, mas seria interessante que houvesse uma discussão séria e apartidária a respeito disso, porque isso vai atingir todo mundo, né? Acho que isso vai atingir todos os espectros políticos. Gosto de saber que, pelo menos, você tem algumas pessoas um pouco mais jovens dentro das casas legislativas brasileiras que estão começando a entender essas questões, esses detalhes técnicos, mas acho que a gente ainda tem um longo caminho adiante de nós para sair daquele, e a gente vê muito isso no Brasil, para sair daquela postura de você estar embasbacado, né? Você encontrar um CEO de uma empresa de tecnologia e ficar, CEO do Google, e ter uma postura mais tipo, porra, olha as coisas que você está fazendo, entendeu? Isso me preocupa um pouco em médio prazo. Sim, e eu acho que às vezes, às vezes não, né? Principalmente em redes sociais, como acho que quase qualquer discussão que pipoca, qualquer coisa que aparece, as opiniões são muito binárias, né? É muito, não, eu sou contra isso, eu gosto de inteligência, eu não gosto. E, gente, é uma coisa, é muito mais profundo e complexo, né? E a Mila falou, né? E eu complementei que, tipo, dá trabalho, né? A gente precisa pensar muito nessas coisas, porque não é questão de gosto, não gosto, acho legal, não acho, mas são coisas que impactam a vida de muitas pessoas mesmo e que não dá pra gente simplesmente fazer do jeito que a gente quiser e vamos aí, vai inovação e tudo mais, por mais que eu seja a favor de tecnologia, adoro tecnologia, mas a gente tem que ter muita calma, né? E, enfim, eu vou dar uma pesquisada depois sobre mais links sobre esse assunto, vou deixar numa seção aqui na descrição para quem quiser se interessar por entender melhor sobre como você pode participar das conversas, seguir pessoas interessantes. A gente falou aí de um monte de link, né? De um monte de... o pessoal citou artigos, podcasts, vai estar aqui na descrição. Link para você seguir a Nina da Hora também, que é uma cientista muito atuante nesse meio, tá envolvida em muitas dessas discussões, é uma pessoa super boa para seguir e para entender o trabalho que ela tá fazendo. E assim, eu
pretendia conversar com vocês aqui sobre mais coisas, só que não vai dar porque, assim, é muita coisa, né? Eu queria falar sobre arte, sobre outros... Não, eu queria fazer uma pergunta só que eu queria ouvir vocês um pouco. Que vocês têm vivências diferentes e profundas em tecnologia, que é, por que o mercado de tecnologia ainda engole aquela balela que a gente falou um pouco agora atrás, de não pode ter regulamentação, estamos mudando o mundo, o governo se metendo na nossa vida é só um problema. Por que isso ainda é tão forte? A internet nasceu como um reduto da liberdade, né? Como um lugar que daria voz a todos. Então, eu acho que ainda tem muita herança dessa época, que você não depende mais da mídia tradicional para falar. Então, um dos argumentos mais usados é isso: a democratização do conhecimento, a democratização de dar voz às pessoas. Só que aí o que acabou acontecendo é que isso é uma mentira, justamente porque agora você tem plataformas que tomam posse desse tráfego, mas o discurso está lá ainda. Supostamente a promessa, o sonho da internet de que qualquer pessoa vai ter voz e vai ser ouvida, e o conhecimento tá aí para todo mundo, e os avanços estão aí na palma da sua mão, a promessa tá lá ainda. Então eles acham que o governo só vai acabar com essa promessa, que na verdade é uma mentira, né? Mas teve uma mudança pendular, né? Desculpa, Gabs, rapidão. Teve uma mudança pendular, né? Porque nasce lá com uma coisa meio contra a cultura, uma galera meio, queremos governo, querendo transformar a nossa comunidade, e daí vai totalmente para o outro lado, que é grandes conglomerados, monopólios, falando em liberdade, e daí você acaba levando uma série de outros grupos que defendem essa liberdade extrema, que é principalmente extrema-direita, golpe de Estado, KKK, Fortunes da vida. Sim. E eu acho que que nem a Mila falou, a galera de tecnologia sempre foi muito vista como inovadores, a pessoa que está criando futuro, eles estão construindo futuro, né? Deixa o homem trabalhar, né? Eles estão criando coisas para alavancar a sociedade, e isso é verdade até certo ponto, né? Isso é assim, longe de mim aqui querer, né, desqualificar os grandes avanços que a gente teve, e a gente só está falando aqui, né, hoje por causa dos grandes avanços que a gente teve em tecnologia, mas existe um limite para esse discurso ser usado, né, e muitas vezes ele é tolerado, né, a pergunta que você fez, porque tem pouca gente ganhando muito dinheiro com isso, né, e movendo as peças para fazer essas coisas acontecerem, e para deixar isso continuar, porque você mesmo lá no seu podcast, né, Guilherme, você fala muito sobre danos e sobre consequências de muito consumo e uso de rede social, e assim, é provado que certas redes sociais fazem mais mal para grupos específicos de pessoas, e assim, não é uma coisa que eu estou inventando, que você está inventando, e isso precisa de alguma atitude tem que ser tomada, só que isso, a galera só vai tomar alguma atitude de tentar regular depois que já fizeram tudo o que fizeram. Então, sobre IA e sobre todas essas tecnologias que a gente está vendo aqui agora, a gente vai esperar 10, 15, 20 anos para ver os impactos, e aí a gente fala, não, vamos sentar e vamos fazer alguma coisa, porque agora o negócio tá feio. Esse é um assunto que sempre me chama a atenção, assim. Eu sempre gosto de conversar com as pessoas a respeito disso, porque é impressionante como é uma coisa meio aspiracional, assim. Você tem pouquíssimas pessoas que ganham muito dinheiro e controlam isso, e daí você tem uma multidão da pirâmide que basicamente está sendo pisoteado, mas está aspirando chegar a esse topo de pirâmide, e daí repete isso constantemente. Acho que daqui a uns 10, 15 anos a gente vai ter uma série de estudos e livros sobre essa fase da internet, acho que tem uma coisa que me interessa particularmente, que é sobre essa questão de motoqueiros, motoristas, como esse discurso de empreendedorismo meio que infectou a cabeça dessa galera, e o Uber e essas empresas tiveram uma jogada de mestre de empacotar aquela ideia do empreendedorismo para uma coisa que é tudo menos empreendedorismo, sabe? Que é a exploração do trabalho sem nenhum tipo de garantia. Enfim, pensando alto só aqui com vocês. Não, total. Eu acho que a grande maioria das pessoas que
vão contra essas ideias que vocês compartilharam aqui, e que assim, eu tô falando do que eu vi, tá? Eu não quero generalizar, mas muito. Ontem eu vi um cara no Twitter, um cara que trabalha no Google, falando da PL, falando que era contra algumas posições do Google, e aí veio um cara e falou: pede demissão, então. Sabe, tipo, cara, calma, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Você pode trabalhar num lugar, você pode estar exercendo uma função e ser contra algumas ideias e querer mudar aquilo, né? Se a gente olhar exemplos do passado, sei lá, tinha gente falando que criança trabalhar na fábrica tá tudo bem, e quando alguém falou assim, não, pera, acho que não, teve um monte de gente falando, então pede demissão, então você não gosta? Para, você trabalha aí, então, né? Então são coisas que assim, né? Óbvio que eu tô usando um exemplo extremo, mas, cara... as coisas não são binárias, acho que esse é o problema de tudo, né, gente? O problema de tudo não, mas no fim das contas, os debates na internet, principalmente, acabam ficando muito difíceis por causa dessa dificuldade da gente expor pontos de vista, principalmente nas redes sociais mais, tipo Twitter e outras, que eu gosto muito por vários aspectos, mas que o debate fica muito reduzido ao meu lado versus o seu, e aí ninguém tá certo, ninguém convence ninguém de nada e todo mundo sai ofendido. É por isso que a gente só quer uma internet um pouco mais segura, né? Um pouco menos extrema. Sim, gente, para fechar, para não prolongar muito aqui, eu queria saber então, voltando à minha pergunta inicial lá do início, voltando ao meu ponto inicial lá que eu puxei com vocês no começo, sobre pessoas que programadoras perderem o emprego, etc. Um exagero, né? A gente sabe disso, já falamos sobre isso. Mas o que vocês acham de bom, então? O que vocês veem de legal, só olhando para a parte do trabalho em si, com relação a tecnologias novas e às LLMs no geral, para essas pessoas que estão pensando em suas carreiras? Sem falar das partes éticas, que eu sei que... Incrível. Não, eu acho incrível. E é aí que as pessoas se enganam sobre mim e sobre muitas outras pessoas. Eu sou apaixonada por inteligência artificial. Eu fico aqui também embasbacada. Eu fui estudar uma metodologia específica que eu não era muito familiarizada, tava com preguiça, joguei no ChatGPT e perguntei o que essa variável aqui tá fazendo. Porque eu não tava afim de rastrear ela ao longo de todo o código. Aí ele foi lá, me explicou, eu falei, pô, que massa, legal, até conferi depois, tava certinho. Eu gosto, eu acho bacana, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalha muito melhor, debatendo com outros e tal, e agora eu tenho uma ferramenta com quem eu posso debater em determinado nível, né? Que vai me responder de uma maneira um pouco mais inteligente. Então, tudo isso eu acho bastante legal. O Copilot que o Guilherme mencionou, pô, isso revoluciona a maneira que você programa, de fato. Tudo isso é verdade, gente. A diferença é que a gente também sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí você tem um vendaval de coisas que a gente precisa cuidar antes de dar deploy numa ferramenta como essa em larga escala, entendeu? Então, assim, se eu fosse perguntar o que eu, Camila, pro meu dia a dia acho muito legal. Mas eu não quero ficar dando dados pra OpenAI sem saber o que eles estão fazendo com esses dados. Eu não quero, principalmente, apoiar uma trend agora, que a gente não chegou a comentar, de sequestro de dados, né? De roubar dados, passar firewalls para pegar a base de dados de artistas, de autores, escritores, programadores, que a gente nunca deu essa autorização. Então, assim, todos esses problemas estão aí estabelecidos, mas sim, eu sei que a tecnologia é promissora e ela pode fazer muita coisa de bom também, não só para o nosso dia a dia trabalhando como profissionais, mas em geral para a construção de ferramentas que vão melhorar a sociedade. Isso tudo é verdade. Uma coisa não precisa ser mentira para que a outra seja verdade, sabe? Os benefícios estão aí, os problemas também estão aí. É isso, não poderia falar melhor. Acho que uma das coisas pelas quais eu julgo tecnologias são alguns fatores e um deles é a utilidade. E é inegável que você tem várias utilidades para os GPTs, LLMs da vida. Tem muito. Ontem mesmo eu estava num código e eu precisava entender quais eram as línguas, não língua de programação, as línguas diferentes que tinham num banco de dados com milhares de observações. Em vez de modelar algo ou pegar um serviço, pagar um serviço que oferece esse tipo de coisa, você já tem APIs do Google que fazem esse tipo de coisa, você consegue fazer um código de
8 linhas do GPT, em que ele basicamente vai fazer isso com uma precisão ridícula e custando R$1,50. Assim, é absolutamente ridículo a precisão e o custo disso. Tem uma armadilha aí, que é a gente descartar essa utilidade explícita por não estar 100% perfeita. Nunca vai estar. Dá pra gente querer melhorar esse tipo de coisa. Mas é inegável também que você tem uma série de atividades que, quando você faz com chat GPTs, com LLMs da vida, você consegue ser muito melhor, você consegue ser muito mais rápido, você consegue ser mais produtivo. Isso vai aos pouquinhos entrando assim nas camadas das nossas vidas e em algum momento a gente vai olhar para trás e vai falar, porra, olha a quantidade de mudança que isso já aconteceu. É bom e dá tempo de se adiantar, principalmente se é você programador que está ouvindo. Não precisa desesperar. Ainda, pelo menos. Muito bom, gente. Muito obrigado pela conversa. A gente poderia ficar mais algumas horas aqui. Vamos ver se a gente, dependendo da repercussão aí desse conteúdo, a gente pode, de repente, até se aprofundar mais em outros temas. Tentar trazer a Nina. Eu mandei mensagem pra ela, mas ela deve ter 1 bilhão de mensagens no Twitter lá. Acho que não deve ser fácil pra ela filtrar as mensagens. Eu mesmo deixo de responder um monte de gente lá. Desculpa, gente. E o link para as redes aí do Guilherme, da Mila, assim como todos os links que a gente mencionou aqui vão estar aqui na descrição desse episódio. Obrigado, gente. Querem dar algum recado final? Só um beijo para todo mundo. Obrigada aí pela audiência. Obrigado, Gabs. Vamos aumentar esse número de podcasts que falam sobre tecnologia sem ser um MesaCast. Vamos. Se você gostou desse papo, vai ouvir o podcast do Guilherme Felitti e também assistir o canal da Mila, seguir eles nas redes. Os links estão aqui na descrição e provavelmente em breve eu vou trazer mais assuntos como esse aqui, tá? De IA e a sua relação com trabalhos atuais e que ameaça que elas representam para outras. E se você gostar desse assunto, eu gostaria do seu feedback. Seria muito legal se você pudesse me contar o que você gostaria de saber ou o que você gostaria de me ver aqui conversando com essas pessoas. Te vejo em breve, jovem. Tchau!